Desde 2013, o Brasil vive uma série de manifestações e protestos populares dos mais variados. Em alguns deles, foi possível ver grupos de pessoas pedindo intervenção militar e até mesmo a volta da ditadura militar brasileira. Com a paralisação de caminhoneiros, esse grito voltou a ganhar força e visibilidade. Para falar mais sobre esse assunto, Conexões de hoje conta com a presença dos cientistas políticos Robert Bonifácio e Robinson Almeida. Olá, professor Robert, obrigado pela presença. Olá, Camila, tudo bem? Eu que agradeço o convite, é um prazer estar de novo no Conexões. Prazer para a gente também. Obrigada, professor Robinson, de novo estar aqui com a gente. Obrigado, Camila, é um prazer também. Para começar, queria que a gente falasse um pouquinho a respeito dessas manifestações e desse pedido por intervenção. Muito se analisou, principalmente, a recente greve dos caminhoneiros, os diferentes grupos e a forma como eles se mobilizavam pelo WhatsApp, pelas redes sociais, e esse pedido que ressurgiu aí por intervenção militar. Como vocês analisam esse pedido? O que significa civis no Brasil pedirem intervenção militar? Vou começar com o professor Robert. Bem, primeiramente é algo assustador, né? A gente é uma democracia jovem, tem um pouco mais de 30 anos de democracia e é constrangedor ter esses gritos, né, expostos publicamente de intervenção militar ou de volta da ditadura militar. De certo modo, eu acho que isso expressa um pouco a grande insatisfação e desconfiança que as pessoas têm com as instituições, né? O Brasil atingiu níveis alarmantes de desconfiança e insatisfação, especialmente com instituições políticas, né? Congresso, partidos políticos, presidência da República, né? Some-se a isso uma presidência muito frágil, um presidente impopular e deslegítimo para boa parte da população, né? Isso traz o clamor pela volta da ditadura como uma esperança de dias melhores, como se um comando firme e autoritário trouxesse de volta os rumos para o país, né? O que é uma questão muito equivocada, no meu ponto de vista. Professor Robson? Eu acho que certamente é preocupante, é uma coisa que a gente não gostaria de presenciar, de ver novamente na sociedade brasileira, né? Mas se a gente... Talvez a gente, por ser tão preocupante, a gente tenha a tendência de se assustar, talvez exageradamente. E não discordando de que é uma questão tão séria, tão grave assim, eu gostaria de propor talvez um outro olhar que torne a questão um pouco mais complexa para a gente abordar. Eu acho que trata-se de um certo... grito de desespero e não uma preferência intrínseca por um governo militar, etc. Durante o governo Lula, os governos Lula, ou talvez principalmente o primeiro governo Lula, durante os governos FHC, com estabilidade econômica, superando a hiperinflação e tal, a gente viveu períodos de pacificação social, digamos, não um mar de rosas, não é isso que eu quero dizer, mas um período de estabilidade política porque havia uma sensação de bem-estar, ou pelo menos de uma percepção de uma possibilidade de melhora de condições de vida. E eu acho que o que nós estamos vendo hoje não é necessariamente uma preferência por uma solução militar, mas um grito de socorro, assim, de uma perplexidade de vários setores da sociedade que sofrem com a insegurança, com a criminalidade, com um excesso de uma carga de impostos altíssima sem receber serviços públicos de qualidade que seriam esperados por essa carga de impostos e vendo a corrupção, né, sendo desvelada aos nossos olhos e uma falta, um vácuo de liderança, as elites políticas não conseguindo demonstrar um caminho, uma saída, enfim, e uma saída que possa apontar um rumo para a saída da crise econômica que nós passamos a viver alguns anos atrás. Então, vou passar um pouquinho a palavra para o professor Robson para a gente continuar o debate. Professor, a gente pode relacionar esse pedido com um certo conservadorismo da sociedade ou com a ascensão de candidatos conservadores também, com um discurso militarizado, né, que vieram aí desse setor da sociedade?
O que o professor Robson destaca, que é um período de crise política e crise econômica, é um combustível para esse tipo de manifestação, né, pela volta da ditadura, da intervenção militar, etc. E todo esse período tem aliado a esse pedido, uma candidatura super conservadora e, no meu ponto de vista, antissistêmica do Jair Bolsonaro, né, que é um ex-militar, um militar de reserva, que brada aos quatro cantos que há o desejo de dar volta dos militares ao poder, a favor de tortura, né? Então esse é um grande problema. Do meu ponto de vista, Camila, somos uma democracia jovem, né? Em momentos de crise, esses clamores por ditadura podem ser recorrentes, né? Esse é um grande problema. Qual é o problema? O problema é que não há uma reserva de legitimidade considerável na sociedade brasileira pela democracia. Esse é o grande problema. Se você, caso o telespectador tenha interesse, procure por pesquisas do Barômetro das Américas e do Latino Barômetro, verá que o cidadão brasileiro é um dos mais ambivalentes da América Latina. O que é um cidadão ambivalente? É aquele que, para ele, tanto faz a democracia, tanto faz a ditadura. Isso é um grande problema, porque isso tende a trazer instabilidade ao sistema e um regime autoritário sempre se avizinhando em períodos de crise. Então, a minha leitura é preocupante nesse sentido. Concordo que a maior parte dos brasileiros não deseja a ditadura militar, mas o simples fato de emergir um candidato antissistema como Bolsonaro e da maior manifestação recente, né, política recente, a greve dos caminhoneiros, bradar pela intervenção militar, é algo sim a ser pensado e a ser debatido para se evitar, porque no meu ponto de vista, e no ponto de vista de muita gente, só a liberdade que a democracia, fora disso é barbárie. Daqui a pouco eu passo a palavra de novo para o professor Robson e a gente vai para um rápido intervalo. E durante esse tempo você pode contribuir com a gente. Mande seu e-mail para jornalismo@tvufg.org.br ou então uma mensagem no WhatsApp no 99181 1406. Conexões está de volta com os cientistas políticos Robert Bonifácio e Robinson Almeida. Ambos são professores da Faculdade de Ciências Sociais da UFG e estão participando do programa de hoje para falar sobre os pedidos de intervenção militar de uma parcela da população brasileira. Professor Robinson, qual que é a sua análise dessa relação? Existe uma relação entre esses pedidos e uma ideologia mais conservadora e também a candidatura de Jair Bolsonaro à presidência? Existe uma relação. E existe uma relação também com o que o Robert estava falando no bloco anterior, que é talvez a gente possa, para pegar a palavra que você usou, a gente possa falar com uma falta de ideologia. Então, uma falta de engajamento dos cidadãos em relação ao mundo político como um todo. Estruturado por um conjunto de crenças, amarrado sobre o que é correto fazer, que tipo de políticas públicas são as melhores, em termos de envolvimento do Estado com a economia, ou direitos humanos, etc. Falta de uma visão sobre um programa ideológico a ser aplicado. E, então, os cidadãos não têm um compromisso, a maioria dos cidadãos não tem um compromisso com uma visão X sobre como o mundo político deve se estruturar e deve se relacionar com a própria sociedade. E por isso não tem um engajamento, uma aproximação, uma confiança, nos termos que ele colocou, nas instituições. Uma crença, uma aposta nas instituições democráticas. Então, se dentro de um esquema democrático a minha vida está prosperando, muito bem. Se é um governo de esquerda ou de direita ou de centro, pragmático e tal, a minha vida está melhorando, eu topo, eu aceito. Se não, eu começo a protestar e penso numa eventual saída que não seja democrática. Então, é nesse sentido que ele colocou e nesse sentido também que eu estava falando, que é uma espécie de perplexidade da sociedade com a crise e se aposta
se pede socorro com esse apelo à eventual intervenção de alguém que tenha capacidade de colocar uma ordem na casa. E acho que faz sentido esse apelo da sociedade, esse grito de socorro da sociedade, não que os militares vão saber governar e vão melhorar a coisa, vai haver falta de liberdade, ditadura, etc., mas eles têm a capacidade de determinar um rumo para o bem ou para o mal. E se a gente está numa situação de crise, de impasse, em que temos um vácuo no sentido de ninguém é capaz de determinar um rumo, talvez até a contragosto os militares começam a ver isso sendo levantado pela sociedade, né? Professor Robert, com a análise que o professor fez, a gente pode apontar que existe desconhecimento a respeito da história do país, o que aconteceu durante a ditadura e também um pouco de educação política dessa sociedade? Certamente, né? Somos um país subdesenvolvido e o que os fatos recentes têm nos mostrado é que aprendemos pouco com a história do nosso país. Por exemplo, nas greves dos caminhoneiros foi bradado intervenção militar, né? E muitos dos entrevistados, os apoiadores dessa ideia, diziam, não, é só uma questão temporária, depois volta a democracia, né? Os militares arrumam a casa e depois voltamos à democracia normal, ao expediente democrático normal. Bem, a história desmente que isso é possível de acontecer. Em 64, a partir do discurso oficial de que estávamos prestes à adoção do comunismo com João Goulart, as forças militares tomaram o poder, né? Deram um golpe e o general Castelo Branco entrou justamente com esse discurso de intervenção militar temporária e quando arrumasse a casa, voltaria à democracia. Isso não aconteceu, demorou 20 anos, 21 anos para voltar à democracia. Então é uma falácia, né? Então acho que é difícil, Camila, assim, também passar, né? Porque são questões complexas, né? Falar o quão ruim qualquer opção autoritária, seja de esquerda, de direita, com viés militar ou civil, qualquer tipo de autoritarismo lapida, destrói as nossas liberdades, né, os nossos direitos e jamais imagino ter que voltar a esse momento no Brasil. E as pessoas parecem dispostas a perder a liberdade para encontrar um rumo, né, professor Robson? Sobre o recurso à história, eu também diria, talvez isso esteja fazendo um contraponto aqui que me deixa um pouco numa situação meio desconfortável. Ao fazer um contraponto, a minha ideia é tentar olhar a questão pelos diversos ângulos, e para ter uma visão mais complexa sobre a questão. Jamais eu gostaria de aparecer como um defensor da saída militar e tal. Mas, pelo ponto de vista da história, nós tivemos diversas intervenções militares na nossa história, não apenas o golpe e a ditadura que se seguiu em 64. Tivemos, inclusive, intervenções militares favoráveis à ordem democrática. Por exemplo, quando se estava, talvez, tramando o impedimento da posse de Juscelino Kubitschek, e foram lideranças militares que bancaram a ordem constitucional, a posse de Juscelino naquele momento, em 1955. Isto é, a gente deve pensar em momentos passados da história para termos certas balizas sobre o que pode eventualmente acontecer novamente e tal, mas não necessariamente aquilo que aconteceu em determinado momento X automaticamente acontecerá de novo. Se a gente for olhar para o regime militar que se seguiu ao golpe de 64, a gente vai ver diferentes etapas dentro daquele processo em que prevaleceram grupos diferentes, com interesses diferentes. Os militares não eram e não são todos um bloco só pensando a mesma coisa. Havia diferentes
como alguns estudiosos colocam, diferentes partidos militares dentro da caserna, com orientações ideológicas diferentes, inclusive. E a mesma coisa aconteceria hoje. E a gente tem que ver, o contexto hoje é bastante diferente, não temos mais a Guerra Fria, União Soviética, etc. As condições seriam diferentes e a história não se repetiria exatamente. Ok. Bom, nosso tempo do bloco está chegando ao fim e a gente finaliza esse debate no próximo bloco. Espero que você continue acompanhando Conexões pelo 15.1 do Sinal Aberto, pelo 21 da NET Goiânia ou pelo 15 da Gigabyte HD TV. Outra forma de assistir ao programa é pelo Facebook ou pelo YouTube da TV UFG. Conexões está de volta com os cientistas políticos Robert Bonifácio e Robinson Almeida. Eles são professores da Faculdade de Ciências Sociais da UFG e estão discutindo hoje a respeito dos pedidos de intervenção militar de parcela da população brasileira. Professor Robert, queria que o senhor fizesse uma diferença para a gente entre intervenção militar, que é o que a gente até passa no Rio de Janeiro, com ditadura militar. Tá, perfeito. O que nós vivemos no Rio de Janeiro, na verdade, é intervenção federal. Mas intervenção, a gente costuma errar porque a intervenção federal que está no Rio de Janeiro é comandada por militares, né? Bem, a intervenção federal é um dispositivo constitucional, né, que existe do presidente da República, né, para você intervir na realidade a fim de manter a ordem. O presidente Michel Temer entendeu que isso era necessário pelo Rio de Janeiro. Eu discordo completamente, até vim aqui no programa alguma vez conversar com você sobre isso. Eu discordo totalmente, porque o Rio de Janeiro não é o estado mais violento do Brasil. Inclusive, os índices de taxas de homicídios têm se mantido constante, uma queda recente também. Foi um ato político do Michel Temer que não funcionou. O governo Michel Temer acabou, mesmo antes da greve dos caminhoneiros. E a ditadura militar é uma forma, uma espécie de sistema político que organiza o governo, o Estado, né? Nós já tivemos isso de 64 a 85 e pode se conceber um pouco também durante o Estado Novo de Vargas, né? Mas, sem sombra de dúvidas, de 64 a 85 foi uma ditadura militar, que é a supressão de direitos e liberdades. Não total supressão, né? No caso do Brasil, nós tivemos a supressão dos direitos políticos, ou pelo menos a restrição dele durante boa parte, né? E também de liberdades civis. Aí que está a diferença, ou seja, a intervenção federal que ocorre no Rio de Janeiro, ela se dá num estado por um motivo, segurança pública, embora eu discorde, né, e comandada por militares, mas poderia ser comandada pelo chefe da Polícia Federal, por algum ministério, né, não necessariamente por militares. A ditadura militar é uma forma de organizar o Estado por militares de forma autoritária e supressão de liberdades e direitos. Professor Robson. Com um ponto de aproximação, talvez um risco de um tangenciamento, que em determinados momentos, na intervenção federal, pelo menos nesse caso do Rio de Janeiro, um risco de que haja violação de direitos humanos, sim, pela aplicação de algumas medidas de exceção, etc., né? E pensando num contexto mais amplo, essa questão de intervenção militar ou ditadura militar é algo comum à América Latina? É um clamor em outros países ou só o Brasil costuma ter esse clamor, professor Robson? Não, ao longo da história da América Latina tem sido recorrente, ou foi recorrente, a participação dos militares. E aqui eu acho que talvez a gente possa colocar uma terceira categoria, intervenção militar, não no sentido da intervenção federal que está acontecendo no Rio de Janeiro, nem de uma ditadura militar propriamente, mas a participação dos militares dando golpes ou como eu dei o exemplo no bloco anterior, até mesmo preservando a ordem constitucional, impedindo outras articulações, né, que seriam golpes, tentativas de golpes. Então, essas intervenções, essas participações são recorrentes, foram recorrentes ao longo do século passado, em diversos países da América Latina e no Brasil.
Agora, esse ciclo e intervenções pontuais, incluindo ditaduras mais prolongadas. Agora, esse ciclo de intervenções e ditaduras se encerrou com os processos de redemocratização de formas diferentes em cada país, mas se encerrou no final do século passado. E clamores de parte da sociedade pela volta dos militares, a gente está vendo agora no Brasil. Não tenho notícia, não tenho visto isso em outros países da América Latina. Vou finalizar com uma última pergunta, a gente tem pouco tempo. Professor Robert, o senhor acha que seria possível e até mesmo que os militares pensem nisso no Brasil hoje? Acho pouco improvável, Camila. Esse clamor pela volta da ditadura, pelo que eu tenho observado pela imprensa, né, e conheço de próximos, se dá muito mais entre militares de baixa patente, né? Sargento, tenente, capitães, porque os militares de alta patente têm um grande problema. Imagina se eles assumem o comando do Brasil, o problema é que eles terão que resolver, né? Entre aspas, né, com toda licença, a vida deles é muito boa dentro dos quartéis, né? Se eles saem para o quartéis, para o Planalto Central, as coisas se complicam muito. Para além disso, lembrando da história experiência própria disso no final do regime. Sim, no final do regime, no começo dos anos 80, tivemos uma crise tremenda econômica e para além dessa possível, né, problema de gerenciamento da nação, a história também nos mostra que durante a ditadura militar, o professor Robson até destacou sobre isso, havia diversas facções dentro do regime militar, né? Alguns mais sanguinários, outros querendo uma abertura. Então, assim, não há um consenso, não é um bloco homogêneo os militares. Então, se eles assumissem o poder, seria muito mais problema para eles do que solução. Então, eu acredito que os militares de alta patente sequer pensam nessa possibilidade. Professor Robson, um minutinho. E, a propósito, numa das perguntas que você me fez, talvez no primeiro bloco, mencionava o Jair Bolsonaro. Sim. E a questão do conservadorismo da sociedade. Fiquei mais na sociedade, não falei sobre o Bolsonaro. O próprio Bolsonaro foi militar, mas ele chegou apenas à patente de capitão, se não me engano. Ele vem de uma patente menor. Ele não representa o pensamento do generalato, do comando do Exército, muito menos das outras Forças Armadas, que me parece que vem o Bolsonaro como uma espécie de meio muito radical, sabe? E talvez ele expresse o pensamento de bases militares, ele surge na política reivindicando salários melhores para os militares, algo até parecido como uma quebra de hierarquia, uma certa insurreição dentro, coisa que não é bem vista pelos comandantes militares. Então, eu concordo com o Robert, os comandantes militares acho que estão querendo ficar meio afastados dessa confusão toda. Tá certo. Nosso tempo chegou ao fim, queria agradecer, professor Robert, por mais uma vez estar aqui com a gente. Camila, eu que agradeço a você, toda a equipe da TV UFG por mais essa oportunidade. Foi um prazer conversar com meu colega de profissão Robson, com você novamente. Muito obrigado. Obrigada também, professor Robson. Eu que agradeço, Camila, Robert, colega, né? E um abraço a todos. Muito obrigada. E Conexões chega ao fim. Espero que você continue acompanhando a programação da TV UFG. Além disso, você pode acessar nosso site, tvufg.org.br, ou as nossas redes sociais. A gente tem Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Assim você acompanha as novidades da nossa programação. Até o próximo debate.